Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, derrame sobre todos nós as suas bênçãos de luz e paz. Nós vamos falar hoje o tema a contribuição espírita do Setembro Amarelo. Vocês já devem ter ouvido falar do Setembro Amarelo, uma campanha que está aí direto nas redes sociais, na televisão, e é uma comoção muito grande em prol dessa campanha, que não tem nenhum vínculo religioso, mas como uma alerta à população e um despertar para a consciência das criaturas, para aquele que pode auxiliar, se disponibilizar, pelo menos a ouvir o seu irmão de caminhada. Então, como essa campanha é grandiosa e ela já está atingindo níveis internacionais, nós vamos falar um pouco hoje sobre essa causa, que tem como foco, como objetivo, atingir a questão dos suicidas. Para quem não sabe, essa campanha, Setembro Amarelo, ela surgiu há não muito tempo, foi em 2014, que começou a ganhar força nessas associações que se propõem a esse fim, de poder levar um auxílio, um fortalecimento às criaturas que estejam nas cercanias do desespero pelos seus problemas pessoais, pelas dificuldades que enfrentam. Ela partiu até de uma iniciativa de uma associação que já está há muito tempo aí, que a gente já conheceu no passado, que tinha até propaganda na televisão, muitos de vocês devem conhecer, devem ter ouvido falar, CVV, Centro de Valorização da Vida, cujo benefício era a pessoa que tivesse em desespero com algum problema, ligava para lá para ouvir pelo menos uma palavra de conforto. E é bem por aí. Bem por aí. Um objetivo muito nobre, esse despertamento, porque os números são apavorantes. Se a gente parar para fazer uma reflexão, o Brasil é hoje o 8º país em nível de suicídio. Dentre esses 7 primeiros aí, nós temos Estados Unidos, Rússia, Japão, Paquistão, Iraque. Então tem uma proporção muito grande aí. E o número ainda é mais assustador, a gente saber que a cada dia 35 pessoas em média tiram a própria vida no nosso país. A Índia, que é líder nisso, ela tem uma população grandiosa, né? E a cada 100 mil habitantes são 30 suicídios por ano. Olha a grandiosidade da população. E nós estamos chegando entre 12 e 14 a cada 100 mil habitantes. No número de mais de 200 milhões de habitantes, a gente pode ver que essa proporção é muito grandiosa. Então, existe essa preocupação, né, desse órgão. Mas, como dissemos, não é um órgão vinculado a nenhuma religião. Então, os conceitos são aqueles sugeridos pela boa índole da pessoa, pela
coragem de ouvir o semelhante, de poder dar uma assistência. Mas a coisa é muito mais grandiosa que isso. Então, nós, como um segmento religioso, uma religião que discute filosofia, ciência e religião, temos sim por obrigação de dar o nosso contributo, de transferir às pessoas um pouco desse conhecimento e também um pouco de orientação em como devemos abordar a criatura, e às vezes ela está até no nosso ambiente familiar e muitas vezes nós nem percebemos. Porque o suicida em geral, ele tem as suas características básicas, cujos elementos da família acabam percebendo pelo comportamento da criatura. Então, a doutrina espírita, na sua característica esclarecedora, ela vem reforçar essa alerta dessas associações, dando a sua contribuição com esse esclarecimento, mostrando-nos que o suicida é aquele elemento, é aquele ser, é aquele espírito que está em desconforto com a situação que está vivendo, seja ela por um motivo familiar, um motivo social, econômico, seja ela por falta de estrutura da criatura. Então a gente vai ver que por inúmeros motivos que muitas vezes a criatura se habilita a isso. Mas nós vamos ver situações também, dentro desse comportamento, de que não é só a característica sofrimento que leva a criatura a isso. Se pudesse haver um salvaguarda para essa criatura, tudo bem. O sofrimento, a tormenta, até justificaria. Mas no mundo, há muitas pessoas, e também no nosso país, que se iludem por benefícios e acham que acelerar o processo de transição para a vida espiritual trará benefícios. Então, muitas vezes, e na grande maioria, sim, é falta de esclarecimento. E se nós pudermos estar preparados para abordar de forma correta e tentar uma ajuda de forma sutil, branda, para que não acelere o processo desenvolvido na criatura, é sempre primordial para que a gente tenha sucesso nesse envolvimento com esses seres. Então a doutrina espírita ela nos dá algumas características do suicida. Então, não só a doutrina, como também a própria sociedade preocupada com isso, a Organização Mundial de Saúde, também chama a atenção para esses fatos. A criatura, quando está muito agitada, muito atormentada, em estado depressivo, estado de estresse. Tudo isso são fatores que podem sim desencadear um processo de falta de perspectiva para o futuro na criatura. E muitas vezes ela acha que a porta do suicídio ou que a morte, a exclusão da sua vida no corpo físico vai resolver o problema. Então a gente vai ver que nem resolve, pelo contrário complica, e muitas vezes
acabam trazendo transtornos piores, não só a ele, cuja responsabilidade será do próprio Espírito. É óbvio que nós estamos falando aqui numa palestra em que é um tema difícil, um tema que mexe muito com a nossa sensibilidade e um tema que só quem experimenta, quem vivencia ao seu redor, ou já teve em família um caso desse, pode ter realmente noção de quão grave e quão áspero é essa situação, para que a gente possa se envolver. Se nós não vivenciamos isso, acho que nós podemos imaginar, por exemplo, uma mãe, quando o seu filho, jovem, por falta de objetivos e de perspectiva, acredita que pôr fim à própria vida é a solução dos seus problemas. Qual o desespero dessa mãe? Se há falta de credibilidade no futuro, de Deus ou de qualquer outra coisa, naquele que se foi, quiçá a mãe, que vai, no rompante de revolta, de rebeldia, questionar Deus por que ele não fez nada ao seu filho para evitar isso, se a vida é importante. Como dissemos, então, uma situação dolorosa, áspera de se lidar, porque o suicídio todos nós sabemos o que é. É a arbitrariedade que o espírito toma para si de eliminar com a própria vida. Ponto. E aí? Qual a consequência disso? O que gerou isso? Como ficam os familiares, o envolvimento disso? Ou, muitas vezes, quando nós percebemos a situação antes, seja no nosso âmbito familiar ou no nosso âmbito social, como abordar uma criatura dessa? Se a gente chega para ela, por exemplo, a pessoa vem falar, poxa vida, não sei, essa vida não... Essas palavras, quando as pessoas começam, tu não está desistindo de tudo? Tudo é tudo, inclusive a vida. Quando há essa manifestação espontânea da criatura em desistir de tudo, é preocupante. Porque como abordar uma criatura dessa? Se ela está nessa situação, em trânsito, nos seus pensamentos, nas suas ideias, criando essa expectativa do suicídio, nós não podemos chegar para a pessoa e falar assim, nossa, fulano, isso é falta de crença em Deus. Nós estamos só acelerando o processo. Ou então cobrar da criatura, você não sabe reagir, não sabe... Nós temos que entender que essa criatura, ela está vivendo um momento interior difícil, que ela está a um pavio curto de eclodir o processo do suicídio. Então, qualquer coisa que possamos falar para a criatura, nesse momento, que deponha contra a integridade, a força, a coragem, a determinação, a fé, ou seja lá o que for, nós estaremos denigrindo ainda mais ele. Ele só vai ter mais um motivo para se suicidar. Se ele não valorizava antes, ele fala, tá vendo? Você tem razão. Por isso que eu tenho que me matar. Porque eu não presto, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Perceberam a situação como é sensível, sutil? Então a doutrina espírita nos fala que essas criaturas, quando estão ao nosso redor, nós temos que ter a sensibilidade para invadir a sua alma sutilmente, para buscar dentro dela qual o vazio interior que carrega aquela criatura, para ela
querer desistir do propósito da vida. Então nós temos que ter essa sensibilidade de tentar abstrair dessa criatura qual o sofrimento tão amargurante que faça com que ela desista disso. Qual o propósito? O que leva ela, de forma sutil, sem exigência, porque nós estamos tratando de uma situação de um enfermo espiritual, gravemente enfermo. Então é preciso muito cuidado, né? Então, esse é o nosso processo para abordar a criatura de maneira sutil, fazendo com que ela veja com otimismo, com renovação interior, com pensamentos novos, mostrando que toda dificuldade tem solução, todo problema tem solução. Se não tem solução, já está resolvido. Não tem solução. Mas que temos que ter devagar e sutilmente de mostrar para a pessoa e fazer com que ela se sinta fortalecida diante daquele problema. E ela própria se encoraje a enfrentá-lo. Porque muitas vezes, e aí a gente vai na variedade dos processos, a pessoa às vezes está com um problema social e a vergonha o induz a isso. E vamos combinar uma coisa, que o suicida não é uma pessoa ruim. Às vezes ela é uma pessoa amorosa, carinhosa, mas ela tem essa questão ainda enfraquecida no seu interior. Não tem as convicções necessárias, a solidez necessária para enfrentar as dificuldades. Tem pessoas que são assim, que precisam ser conduzidas. Então, e como dissemos, nem sempre é essa situação da pessoa experimentando uma tormenta. Nós não vimos aí, e ontem, 11 de setembro, quem pode esquecer isso? Uma tragédia na história da humanidade. Criaturas que abordaram aviões e se atiraram contra um patrimônio, né? Sabendo que iam de encontro à própria morte, sob a ilusão de que iriam de encontro ao paraíso. Que iriam em encontro ali no paraíso das belas virgens que estavam ali reservadas. Então cada um tem os seus motivos. Essa criatura não foi alegre, com certeza. Mas a recepção é outra. É quando o espírito desperta e percebe que nada disso teve o benefício ou teve o encaminhamento que ele aguardava. Nem tão pouco aquele que estava na tormenta, nem tão pouco o que vai em busca de alguma felicitação. Porque tem pessoas que começam a frequentar religiões e acham que fizeram o suficiente para ganhar o céu, entre aspas. Nós já falamos sobre isso. Céu é um estado interior e não um espaço reservado, como divulgavam as religiões. Então a pessoa acha que tem direito a esse céu, então ele vai abreviar, porque aqui está muito ruim, muita violência, está muito disputa, está muito... O nosso envelhecimento, o nosso crescimento é aqui, no corpo físico. Porque nenhum de nós, como espíritos, temos o direito de interpor naquilo que Deus nos reservou, que é a vida. Aí temos que entender também que todas as particularidades nela contida, qual seja
as tormentas, as dificuldades, os desafios, sejam eles familiares, seja no campo social, na dificuldade que encontramos, é por conta, muitas vezes, da rebeldia que tivemos nas próprias vidas que vivenciamos. E a maior rebeldia que se pode ter, e aquilo que é a maior penalidade que o Espírito pode trazer para si, é fazer exatamente isso. A arbitrariedade de tirar a própria vida. Óbvio que nós não vamos falar isso para a pessoa que está às portas desse processo. Porque não é amedrontando a criatura que vamos despertá-la. Porque se a gente tiver a oportunidade de ler algumas situações reveladas pelo próprio Kardec, no livro Céu e Inferno, no livro, acho que na Gênesis tem também alguma coisa, mas o Céu e Inferno com certeza tem relatos de suicidas, a gente vai perceber ali que muitos daqueles que transitaram por esse processo e que acabaram despertando no plano espiritual, reconhecendo que tudo foi em vão, eles ficam à mercê do perdão de Deus. Deus não perdoa. Como assim? Deus é impiedoso? Não. Deus ama. Deus, por amor a nós, nos concede oportunidade. O perdão de uma situação dessa do Espírito é de cada um. É de cada um. Não adianta Deus conceder uma oportunidade através da composição de sofrimentos daquela criatura, se ela não se perdoar, se ela não aceitar a si própria nas suas fraquezas e tentar a partir dali uma nova caminhada, um novo processo de crescimento. Isso já falando na condição de espírito, quando transita. Divaldo Pereira Franco, ele narra também uma situação semelhante que vivenciou a irmã dele. E foi ela quem lhe disse exatamente essas palavras. Deus não perdoa Divaldo. E ele ficou também assim, né, parado. Como assim? Né? O conceito que a gente tem, assim, Deus ama. E pelo amor que Ele tem a nós como seres espirituais da criação, como seres pensantes da criação, Ele vai me conceder uma nova oportunidade. É através dessa nova oportunidade que os espíritos vão se recompondo, se reconstituindo. E o laboratório disso, dessa nova oportunidade, é bastante criterioso para as criaturas que se envolveram nesse processo. Se a criatura, por exemplo, tirou a sua vida naquele processo reencarnatório, através de um tiro na cabeça, por exemplo, o projétil da arma danifica não só o corpo físico, mas marca de forma indelével o corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Então ele vai ter, por necessidade da lei que disciplina o processo de crescimento espiritual, ele vai ter, por necessidade, que vir a uma vida física com uma danificação, um dano no cérebro. Aqueles que injetam remédio ou elementos tóxicos para extirpar a própria vida, acabam comprometendo o seu aparelho fônico, o seu aparelho respiratório, o seu aparelho digestivo. Todos eles acabam acarretando de alguma forma uma consequência que o espírito, quando retorna, passa a ter a consciência. Mas a maior dor para o espírito não é essa. Quando ele sabe que vai ter que retornar numa vida dessa forma, não. É a dor de ter maculado criaturas que ele amava
no corpo físico. O pai, a mãe, a família, todos que estavam envolvidos, que ele deixou sem resposta. Que ele deixou à beira da decepção, da descrença. Então, a maior dor para o espírito é o balanço que ele faz após o processo. Então, essas criaturas acabam tendo processos reencarnatórios difíceis. E todo aquele que envolveu, que esteve perto, que teve oportunidade de evitar, que teve oportunidade de mudar essa trajetória, ou mesmo aquele que se envolveu impulsionando a isso, o que o prejudicou na questão social, financeira, que levou ele a tomar aquela iniciativa, aquela decisão, são corresponsáveis. Por isso que as criaturas muitas vezes recebem os seus filhos de forma com vários problemas físicos, e a criatura é obrigada, entre aspas, porque para desenvolver o amor vai ter que sobrepor todo aquele mal que ele fez. Então, por isso que a mãe às vezes tem um cuidado especial com aquela criatura que muitas vezes veio com braço, pernas, cérebro, organismo comprometido. E passam grandes dificuldades ali com aquela criatura, com uma dedicação, com esmero. Por quê? Porque a lição aprendida nos processos reencarnatórios que levam a criatura a esse processo de aceitação para também se sentir livre daquele mal que ela fez um dia. Então, todos os envolvidos. O que induz o companheiro ao uso da droga, que leva ao suicídio. Então, as pessoas muitas vezes, elas falam, mas, poxa vida, esse é o suicida, que é aquele que estava intencionado, que estava querendo. Mas e aquele outro suicida involuntário, que fala a doutrina? Esse também, a gente tem que... Esse só na frente do espelho, porque todos nós, indistintamente, não cumprimos a cartilha efetivamente de como cuidar da nossa organização física, cuidar da nossa valorização pessoal, nosso patrimônio moral, que influi no processo de vida. Porque cada um de nós, quando sai de lá, recebe uma cota de fluido vital para atender ao planejamento dos anos que nós temos que passar na Terra. A grande maioria de nós volta antes do tempo determinado. Por quê? Por conta dos excessos. Nós não temos aquela cartilha regrada para cuidar extremamente do nosso organismo, de maneira que ele perdure de acordo com o planejado. André Luiz foi assim, ele abusava um pouco mais. Será que nós não abusamos também? No final de semana, nos excessos alimentares, na bebida. Então, o André Luiz, ele fala daquela forma, tá, do suicídio involuntário, mais como uma questão de alerta, principalmente aqueles que, e agora vem o ponto-chave, aquela pessoa, por exemplo, que vai no médico, o médico fala assim, o senhor está com um problema grave no aparelho respiratório. É um comprometimento. A enfermidade se manifestou. Se o senhor largar esse cigarro, o senhor ainda vai durar uns bons anos. Se o senhor não largar,
esse é o mais culpado. Perceberam a diferença? Esse tem a consciência. Esse está lá, contido, está implícito nas palavras de Jesus. A quem muito é dado, muito será pedido. Aquele que mais conhece é o que mais culpa tem, porque tem responsabilidade. Então, esse é aquele suicida consciente. Me perdoe citar, mas eu já ouvi palestra de espíritas, palestrante, teve a coragem de falar, falou assim, o Ayrton Senna foi um suicida. Gente, a doutrina é bem clara, e está lá, tem um capítulo lá no livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que fala sobre o suicídio, e esclarece muito bem. O suicida é aquele que intencionalmente pensa, raciocina, planeja e executa. Ayrton Senna não estava lá falando assim, eu vou dirigir em alta velocidade para me matar. É o exercício do trabalho, corria risco. Todos nós corremos risco na vida. Todos nós. E os trabalhadores que vão de madrugada, que têm que enfrentar o desafio das pessoas más que andam pelas ruas, como fica? E se ele é assassinado? Foi um suicida? Não. Tudo está implícito dentro do projeto reencarnatório, mas que no exercício da profissão, no exercício da vida, são riscos que cometemos. Então não podemos rotular dessa maneira. Nós temos que ter o bom senso, a compreensão entre uma coisa e outra. A nossa forma de abordar, nós já entendemos, com sutileza, tentando extrair da criatura, né? Qual o vazio interior que está naquela criatura. Da mesma forma, a gente fala desse vazio interior no suicida, é a mesma problemática que existe no drogado, por exemplo. Muitas vezes ele tem um motivo, uma rebeldia interior, seja familiar, seja uma revolta já de outras encarnações, mas que ele manifesta e desperta, e muitas vezes não busca o conhecimento para ilustrar a sua vida. Ele acha mais fácil o caminho que disfarça, que dissimula aquilo que ele sente. Por isso ele se entrega às bebidas, ao álcool, né, às drogas. Esse é aquela essência que falta na criatura, é o vazio interior, da mesma forma que acomete as criaturas e a levam ao suicídio. É o vazio interior que ela sente, que, sabe, parece que a vida não lhe tem mais interesse. Não é questão, muitas vezes a gente fala, é só questão social. Não é. Não é. Pega os dados da Organização Mundial de Saúde. Países ricos. A Grécia está com um índice alto, mas ela passou por uma turbulência, ainda continua, né, da questão social e financeira, socioeconômica. Nem isso justifica, mas está índice alto de suicídio. Na Noruega, na Suécia, países nobres, onde toda a estrutura, somos levados muitas vezes a esse vazio interior pelo tédio. Temos tudo aquilo, para onde eu vou agora? Não sei. O que eu vou fazer? São pessoas que não têm objetivo. Não cultivaram em si aquele, não diria nem dever, não seria bem isso, mas aquela forma de ser participativa, de ser importante dentro da sociedade que vive. Então, a pessoa é tomada muitas vezes do vazio interior porque ela sofre de tédio, não tem o que fazer. A vida lhe pareceu, a partir daí, desinteressante. E a leva ao suicídio. Nós dissemos as taxas do Brasil e uma observação. Ali não estão catalogadas os suicídios através
do trânsito. A pessoa vem dirigindo e, de repente, ela é insuflada dessa ideia, ela tira o carro em qualquer lugar. É só catalogado como um acidente de trânsito. Mas muitos usam essa porta para sair do mundo. É um momento de reflexão para as nossas vidas. Sempre é uma oportunidade. E essa campanha que essas associações fazem, elas nos traz o despertamento da nossa participação nesse grupo social. Porque vivemos em sociedade, independente da religião que abraçamos, mas é sempre bom nós termos essa ilustração em nós. A forma de abordar nós já sabemos, as causas já sabemos, as consequências disso já sabemos. Então, é muito fácil, muitas vezes, a gente fazer essa reflexão. O difícil é a gente buscar uma porta, buscar uma forma da nossa participação. Jesus foi bem claro quando disse: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Cabe a nós, como espíritas, reconhecendo e através do estudo, do esclarecimento, que todas as coisas que estamos experimentando na vida estão atreladas a necessidades que nós elaboramos através das nossas vidas de rebeldia, das nossas experiências torturantes com o nosso semelhante. Então, as experiências que nós passamos são apenas situações que nos levam ao crescimento dos nossos valores. Quando a pessoa entende, se esclarece e percebe que aquilo que ela está experimentando é nada mais do que a limpeza que nós estamos fazendo daquele caráter marcado por um caráter mais ilustrado, melhor, mais iluminado, mais radiante, a gente vai se fortalecendo nisso, né? E é essa experiência que muitas vezes leva a criatura a arregaçar as mangas e falar assim: poxa vida, eu posso fazer mais por mim, fazendo mais pelos outros. Por isso que quando a doutrina espírita, que a caridade é a bandeira maior dessa doutrina, é em razão disso, porque nós reconhecemos o quê? Que cada vez que nós investimos de nós pelo nosso semelhante, nós estamos fazendo uma depuração interior no nosso corpo espiritual que vai, muitas vezes, talvez não eliminar as nossas necessidades, mas vai nos fortalecer, nos tornar mais convictos dos nossos propósitos, vai renovar a nossa fé, vai nos tornar grandiosos perante qualquer dificuldade. E é nesse momento que ganhamos força para poder ajudar nosso semelhante, porque trilhamos esse caminho. Porque quando não trilhamos, ninguém dá o que não tem. Tudo aquilo que nós damos, que nós oferecemos aos outros, é porque nós reservamos em nós, nós fizemos crescer em nós. É esse o caminho. Quando nós estamos fortalecidos, renovados, confiantes na nossa fé e perseverantes nisso, temos coisas para oferecer. Nós estamos com a cesta cheia. É só identificar quem precisa. E aí, nós seremos sutilmente conduzidos por uma grandiosa espiritualidade. Da mesma forma que muitos são induzidos ao suicídio quando estão dispersos. O benefício é para todos. A espiritualidade sempre nos influencia ao melhor,
quando nós nos permitimos a isso, quando nós nos tornamos convictos disso, desse crescimento, desse valor, aí sim, nós temos algo a oferecer pelo nosso semelhante. É essa contribuição que o Espiritismo dá a essa campanha. Setembro Amarelo. Há 2 anos comemoro isso, especificamente no dia 10, que é o dia-chave, né, da formação desse propósito. Cujo propósito a gente identifica, né, que é preciso que todos se unam com a grandeza daquilo que cada um de nós acumulou. Quando isso prosperar, as pessoas vão entender realmente o valor da vida. Ok? Era isso que tínhamos para a noite de hoje. Muita paz a todos.